Obrigado, excelências. Boa tarde. O próximo é o número 6 da pauta, um recurso de distrito da comarca de São Paulo, cujo operante é o Ministério Público. O recorrido é Marcos Oliveira de Queiroz, representado pelo advogado Paulo Sérgio da Silva. A turma julgadora é o relator, o desembargador Xisto Rangel, com o voto 80-19. Completam a turma o desembargador Augusto de Siqueira e o desembargador Moreira da Silva. O doutor Paulo Sérgio já está aqui, mas sendo um recurso do MP, fala primeiro o doutor Rui Cid, que já está com a mão. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes desembargadores devidamente declinados, nobre defensor a quem cumprimento pela decisão sustentada oralmente, nobres advogadas e advogados aqui presentes, senhoras e senhores eventuários. O Ministério Público recorre de pronúncia de Marcos Oliveira Queiroz ao artigo 121 caput, combinado com o artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal, já que a sentença de pronúncia afastou a qualificadora do motivo torpe e concedeu o direito de recorrer em liberdade. Eu vou abreviar a minha manifestação dizendo que eu não concordo com o recurso proferido pelo Ministério Público de piso. As situações em que os fatos se deram em 14 de dezembro de 2021, no bairro Cachoeirinha, aqui em São Paulo, impelido por motivo que seria torpe, Marcos Oliveira Queiroz desferiu um golpe de faca contra Cláudio Miteus Taietic, maior de 60 anos, na data dos fatos, provocando ferimentos descritos no laudo de exame de microscópio que lhe foram a causa da morte. As circunstâncias dos fatos, isso tudo vai ser discutido em plenário do júri, mas o que eu abrevio a minha fala é que eu não vejo o motivo torpe sendo claramente demonstrado para que seja levado ao júri, tampouco a manutenção do acusado Marcos Oliveira em encarceramento para aguardar o julgamento do júri. Explico que a situação que os fatos se deram, a vítima teria um histórico de desentendimento não só com Marcos, com a família de Marcos, mas com todos os vizinhos que o cercavam. Tratava-se de uma pessoa aparentemente de difícil convivência, uma pessoa que não tinha uma ocupação lícita, não tinha o que fazer e atormentava não só seus vizinhos, como a própria família. Nesse sentido, o motivo torpe não se mostrou delineado em razão das circunstâncias. Houve um desentendimento, havia um desentendimento que se prolongou durante todo o tempo, de toda a história que os fatos vieram acontecendo, e culminou num desentendimento entre a vítima Cláudio e o filho de Marcos, que de forma gratuita, ao que consta, Cláudio teria importunado o filho de Marcos, e ele estava em atividade laborativa, que ele mexia na época com comida, com frangos, e ele estava com uma faca na mão, foi lá se ater com Cláudio e aí acabou desferindo uma única facada que foi a causa da morte. Nesse sentido, o motivo torpe, no entender dessa Procuradoria, deve realmente se manter afastado, assim como a prisão para aguardar o julgamento pelo Tribunal do Júri. O parecer pelo não provimento do recurso, mantendo a pronúncia nos termos proferidos no juízo de piso. É o parecer, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, excelências. Excelentíssimo senhor, doutor desembargador presidente, a quem eu cumprimento, na pessoa dos demais. Excelentíssimo senhor, doutor procurador de justiça, Rui Cid Martins. É um prazer e uma honra estar aqui debatendo com vossa excelência. E fico mais ainda lisonjeado de ver um procurador de justiça do vosso gabarito, que de fato é um procurador de justiça, que preza sim pela justiça e consegue ter um olhar diferenciado de um processo tão complexo como esse.
No caso Intela, excelências, vou ser breve também, porque as razões sustentadas pelo MP, elas vêm de encontro com a sustentação da defesa, então me poupou, né, dos debates que eu havia me preparado aqui para sustentar. Então é importante ressaltar, tá, que no caso Intela, de fato, tá, trata-se de uma vítima que era perturbadora, era uma vítima violenta. O processo traz relatos de diversas agressões a vizinhos que sequer poderia passar em frente à sua residência. Temos notícias que inclusive ele agredia a própria família. E é importante ressaltar também que o réu tinha um modus operandi, ele sempre usava uma barra de ferro concretada. Essa barra, além de ser de ferro, ela tinha concreto dentro. E era essa barra que ele apavorava toda a vizinhança. Inclusive teve um depoimento em sede de audiência que uma testemunha de defesa, ela mesma alega que se não houvesse esse desfecho sangrento pelo réu, ele sim ia ser o autor desse fato. Ele confessa que ele, inclusive, desejava matar essa vítima de tanto transtorno que ela trazia para aquela população daquele bairro. Importante ressaltar também, tá, que antes do desfecho sangrento, a vítima ameaçou o filho do réu. O réu desempenhava sua função numa franquia de frango assado ao lado da residência da vítima, por isso usava o instrumento cortante que era a faca, e lá ele ouve e está gravado, está presenciado nos autos e nos vídeos colecionados no processo, que a vítima ameaça o filho do réu nesse exato momento, e o filho do réu, sabedor da gravidade dos fatos, da periculosidade da vítima, ele sai. E a vítima ameaça ir até ele, nesse instante o réu ali imbuído, ali até de violenta emoção, ele sai com o instrumento que ele usava, que era a faca no momento. E ali há uma discussão no portão da vítima. E a vítima, ela abre o portão e sai com a barra de ferro e o golpeia o réu, que tem o seu braço quebrado, que está comprovado nos autos, e aí sim ele se arma com a faca, empunha, entra em luta corporal, que essa luta ela se desempenha durante o portão que já foi aberto pela vítima e entra para dentro da casa da vítima, e aí sim ela é golpeada com um único golpe e o réu dali sai. O réu não se encontrava na situação de foragido, como diz o parquet de primeira instância, uma vez que não havia mandado de prisão, ele é preso por embriaguez ao volante. E ali o delegado, sabedor desse desfecho sangrento, ele representa pela prisão que o MP da custódia corrobora essa representação e o juiz da custódia ali decreta essa prisão que não existia. E nesse mesmo sentido, é arbitrado fiança da embriaguez ao volante. Assim sendo, se houver dúvida, a gente tem vídeos juntados aos autos, de data de 20 de agosto de 2021, a vítima Cláudio aí xingando o réu e o ameaçando, filmado pela câmera de segurança, ou seja, 4 meses antes do desfecho. No dia 21/10, 2 meses antes do desfecho, o vídeo 2, a vítima Cláudio em frente à casa do acusado xingando o seu filho, ou seja, o filho já era xingado e ameaçado antes dos fatos, que ali era uma criança, era menor na época, salvo engano 17 anos, hoje maior. Isso foi filmado no dia 21/10, e temos um vídeo também, o vídeo de número 3, ele jogando pedra em cima da casa do acusado, e isso causando um barulho entarrecedor ali na vizinhança. Nesse sentido, excelência, eu já parto aqui para o final e entendo, tá, que a sentença da magistrada de piso foi fundamental, foi brilhante, foi segura, é uma magistrada muito conhecida ali pela sua rigorosidade, pela justiça que ela desempenha ali na segunda vara do júri. Então eu entendo que a sentença deve ser mantida em toto, tá? Que a sentença proferida por ela, as folhas 436 e 445, deve ser mantida. Entendo que nesse mesmo sentido aí deve ser afastada, como foi, e deve ser mantida o afastamento da qualificadora do motivo torpe, né, tendo em visto todo o alegado, né, ao passo que, infelizmente, tiveram vários motivos. E que, se não fosse o réu, como disse a testemunha nos autos, que eu não me lembro o nome, ele mesmo o faria. E por fim,
conforme é entendimento do Tribunal de Justiça, conforme também é entendimento do STJ e STF, que reconhece o direito de recurso à liberdade até o exaurimento do trânsito julgado da sentença, assim o réu deve permanecer em liberdade e deve recorrer, se for necessário, também em liberdade. Excelências, esse foi o meu pedido e agora eu clamo por justiça. Nada mais, obrigado a todos. Obrigado por falar do relator e pela justiça. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento os oradores. E, senhor presidente, eu vou pedir licença para retirar esse processo de pauta para melhor analisar o caso. O processo foi retirado pelo relator e já aviso aqui, doutor Paulo Sérgio, o processo vai voltar no julgamento virtual, considerando que as tentações já foram feitas. Não haverá nova sessão. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima oportunidade. Boa tarde. Eu que agradeço. Bom trabalho a todos.